sejam bem-vindos a mais um episódio do Teravinho. Eu sou a Suelen Priscila, sou empresária, criadora de conteúdo e também host aqui, uma das hosts do Teravinho. Eu sou Priscila Macedo, sou arquiteta, host aqui do Teravinho. E já vou pedir para você seguir a gente nas redes sociais, Teravinho no YouTube, Amazon Music, Spotify e Instagram. Hoje nós temos uma convidada muito especial, Priscila Gonçalves, gestora do Metropolitano e fundadora da Nexper. Pri, se apresenta aí pra gente. Oi, meninas! O prazer é todo meu estar aqui com vocês. Eu sou Priscila Gonçalves, gestora do Metropolitano Brasília e fundadora da Nexper, uma empresa que é especializada em curadoria de experiências e produção de eventos. Nossa, que legal! Maravilha! Vamos brindar a essa chuva de Priscilas hoje aqui no Teravinho. Aê! Pega a sua taça e vem brindar com a gente. Momento da sua terapia com um golinho de vinho. É isso. E Pri, conta pra gente como foi que você veio parar aqui em Brasília. Então, eu sou advogada, não sou da área da arquitetura, mas eu sempre gostei muito de viajar, sempre gostei muito de me comunicar. Também fiz jornalismo na Universidade Federal Tocantins e o Metropolitano ele foi um trabalho que surgiu de paraquedas no meu momento de vida. Eu estava justamente indo embora para a África do Sul, fazer um ano de mochilão, um ano sabático. Uhum. E aí me veio o Metropolitano na minha cidade, foi indicação de uma grande amiga e falou: olha, tem um trabalho que parece muito com você. Tem que gostar de viajar, de se comunicar e conhecer pessoas. Você não quer conhecer? E aí eu fiz a entrevista e passei na seletiva da empresa. E aí cá estou. Eu estou há 6 anos no grupo. Nós somos uma empresa mineira com sede em Uberlândia. Legal. E estamos há 10 anos no mercado. Então, a gente tem crescido juntos nesse movimento do mercado da construção civil e da arquitetura nacional. Nossa, é muito legal, fico muito feliz. Eu sou especificadora e também tenho... como é que se diz, gente? CRM, CREA. Não, que eu pontuo, né, no Metropolitano. Você também é cadastrada, você também é parceira do Metropolitano. Se chama especificadora, né? Eu sou Uhum. especificadora do Metropolitano. Acho muito legal, porque é um grupo que ele realmente valoriza, né, os profissionais da construção. Eu acho que isso, assim, deixa... até a gente com o coração mais quente, mais feliz, mais realizado de estar fazendo nosso trabalho, de ser reconhecido, né, assim, receber prêmios. E vocês tiveram até a festa recentemente, né, que é a premiação de Brasília. Eu achei muito legal, fiquei acompanhando pelos stories. Foi linda. O Metropolitano, como eu falei para vocês, a gente está no mercado há 10 anos. Uhum. A gente está hoje em mais de 50 cidades por todo o Brasil. Atualmente em Miami também. Nossa, que legal. E em Brasília, a gente atende uma rede de empresas, né? Hoje a gente está com 54 empresários e agora com construtoras parceiras também nesse novo formato, nesse novo ciclo. E a base do Metropolitano é realmente, além de fomentar negócios, é estreitar o relacionamento entre vocês, arquitetos, com o nosso time de empresários. Uhum. E aí a gente vai criando essas oportunidades de networking, não só com um evento de conteúdo, mas com evento de reconhecimento, eventos menores, almoço, rodadas de negócio, justamente para fomentar ainda mais esse mercado que é tão criativo e que movimenta tanto, principalmente no Distrito Federal. Nossa, muito legal. Muito legal, Pri. E você falou que estava planejando ir para a África para fazer um mochilão lá. Mas você ia fazer alguma coisa em relação ao trabalho ali, de jornalismo, que você tinha acabado de formar? Ou não? Você só ia mesmo, cara, vou me descobrir, vou entender. Não, na verdade, eu já tinha feito a África do Sul. Eu fiquei 22 dias na África do Sul e gostei muito de Cape Town. Uhum. E eu me identifiquei muito com a cidade. Eu falei, quero melhorar o meu inglês e eu quero ficar um ano aqui. Então, por isso que eu estava voltando voltei para o Brasil, terminou minhas férias, e eu falei, quero ir fazer inglês. Mas aí, enfim, mudanças de plano, não me arrependo, tô super feliz onde eu tô. Não, e você, assim, a sua amiga te falou 3 características que você nem tem, né? Gostar de viajar, ser comunicativa, gostar de lidar com pessoas, relacionamento. A Pri não é. Eu lembro que quando eu conheci a Priscila,
ela estava chegando aqui em Brasília. Você já era gestora aqui de Brasília naquela época? Não era. Não era. Eu vim dar um treinamento aqui para uma outra pessoa e eu acabei ficando no cargo. Mas ela já era muito gestora aqui de Brasília, porque ela não tinha nem chegado aqui. Ela já conhecia os empresários todos de Brasília. É incrível, incrível. Comunicadora mesmo, viu? Não, e chegou em época de pandemia, bem próxima à pandemia e tudo. Eu lembro aquela casa cor que teve no Parque da Cidade, eu não sei se vocês vão lembrar, que foi De janelas, container. casa cor, de container, né? Por causa da pandemia, não podia ser local fechado e tudo. Essa menina rodava essa casa cor inteira, falando com as pessoas e tudo. Eu falei, gente, adorei, gostei. Já gostei. E é isso. Então, assim, mas aí você veio treinar essa pessoa e acabou ficando aqui em Brasília. Mas você não morava aqui em Brasília. Não morava. Aí eu fiquei na Ponte Aérea mais ou menos 1 ano e meio fazendo Palmas, Brasília. Eu ficava 15 dias aqui, 15 dias no Tocantins, tocando as 2 regionais, os 2 grupos de empresas. Até chegou um momento que ficou insustentável, uma rotina muito cansativa também, porque a gente acaba tendo outras atividades na vida, né? Sim. Rotina de academia, tava difícil de fazer até amigos, porque eu não tinha um tempo... paradeiro, né? Tinha um tempo maior, né, numa cidade. Então, eu optei por ficar em Brasília. E eu sou muito apaixonada, mas a minha família inteira é de Palmas, Tocantins. E eu vou pra lá, pelo menos uma vez ao mês, pra ficar com a minha mãe, com os meus sobrinhos. Eu adoro também. Nossa, e aquelas roupas lindas, maravilhosas que você usa, a sua mãe faz? É a minha mãe. Meu Deus, Gente, eu achei lindo achei o vestido incrível. da noite lá da premiação. Que lindo, diferente. As roupas também que você usou lá em Milão. Eu falei, Uns de gente, franja, uns negócios muito assim, estilosa. Muito obrigada, Muito Pri. estilosa. Eu sou super fã do design nacional e eu acho que todos os lugares que a gente pode incentivar e divulgar o que a gente tem de criatividade é válido. Sim. Então, todos os momentos importantes da minha carreira, eu tento inserir alguma coisa que dentro do meu coração faz sentido. E levar a minha mãe, para quem não sabe, ela faz crochê. E ela é maravilhosa com as roupas. E levar a minha mãe para esses momentos junto comigo é muito mais do que divulgar o design, a moda brasileira. É levá-la dentro do meu coração, né? Então, em Milão, eu usei uma peça dela. Ficou lindo. Que foi toda de crochê, com linha, assim, feita à mão. E, gente, aquilo ali é amor puro. Sim. Né? Então, eu me sinto muito mais protegida quando eu tô vestindo uma peça. É afetivo. Então, eu adoro, eu tenho muito orgulho de falar. Quando alguém me pergunta, de onde é essa roupa? Eu falo, foi minha mãe que fez. Nossa, que lindo. Suas Minha amigas... mãe, amor. Desculpa. Suas amigas devem ficar tudo assim. Babando nos looks. Porque eu acho que, assim, é muito... De fato, a gente não vê isso no mercado aqui em Brasília. Bem exclusivo, é bem né? exclusivo, é diferente. É uma coisa... Assinado de forma afetiva, Você né? viu? Eu amo, mas além da minha mãe, eu também gosto de pesquisar os pequenos designers nacionais. Então, eu gosto de usar... Tem uma marca que se chama Nordeste-se, que é uma curadoria de vários estilistas nacionais, principalmente da região nordestina, e que trabalham brilhantemente. Então, eu gosto muito de pesquisar essas marcas, porque são peças diferentes, autorais e muito autênticas. E eu amo. E outra coisa, tem muito essa questão, assim, no seu trabalho, nas coisas que você posta, porque pra quem não sabe, gente, essa mulher tem um Instagram maravilhoso chamado Inspira Priscila. Né? Vamos colocar aí na tela para o pessoal poder seguir, porque eu acho que é muito legal. Ai, né? muito legal. Ela mostra e divide as experiências dela com viagens e tudo, e também mostra muito, assim, você. Então, quem vê, assim, tem no Instagram as roupas, os looks, o que você posta tem muita brasilidade, tem muita identidade. Eu até pensei assim, eu falei, gente, será que ela é só do Tocantins ou ele tem um pezinho ali no Nordeste? Tu tem essa sensação? Eu acho, sim, que ela é bem nordestina. Eu amo o Nordeste. Eu acho que o Nordeste, assim como outras regiões do país, tem muito o que oferecer. Mas o Nordeste, principalmente a Bahia, tem muito meu coração. Todas as vezes que eu tô com alguma dúvida profissional ou emocional, eu gosto de pegar um avião e parar lá na Bahia para pensar. Eu acho que é uma palavra legal de pensar, assim, Sabe, no escritório na praia. naquela água quentinha da Bahia, com aquele povo maravilhoso, de bem com a vida, as músicas baianas. Então, eu até brinco assim, eu amo Caraíva, é meu refúgio. Eu tô perdida, eu sumi,
pode me procurar na Bahia, Eu que eu acho vou que falar. foram os lugares que eu mais vi você. Acho que é por isso que a gente tem essa sensação. Nossa, Eu é. acho. Porque eu sempre te vejo por lá. E assim, esse seu Instagram, quando você criou ele, a sua intenção era postar mais viagens? Era focar nas viagens? Porque eu lembro que, até a época que eu comecei a te seguir, sempre tinha muito... E você dava muitas dicas. Assim, hoje a gente vê muito metropolitano, né? Trabalho. Mas eu lembro que você dava muita dica. E que uma vez você falou assim, ai, gente, vocês ficam falando que não dá pra viajar, mas ser organizada pra viajar assim e tudo. Então, você tinha meio essa vibe, olha, esse lugar aqui, dava muitas dicas e tudo. Você criou ele com o intuito de fazer um Instagram de viagens ou foi acontecendo assim? Eu vou contar. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade federal e eu não tinha que me preocupar com o financeiro de pagar ali uma mensalidade, né? E aí, eu já trabalhava, porque eu comecei a trabalhar muito jovem. Eu entrei de menor aprendiz, assim, com 16 anos. E aí, eu já ganhava uma graninha. Quando eu fiz 18 anos, eu falei que eu vou viajar. Quero viajar internacional, vou pra Argentina. E aí, peguei esse dinheiro. Eu ganhava na época, sei lá, uns R$2.000, que naquele tempo já era muito. Era muito, né? E eu sempre trabalhei, minha carreira profissional é Sistema S, então sempre vim de Sistema S. E aí, eu comecei a viajar sozinha. Porque minhas amigas tinham outras prioridades, né? Ou elas estavam, sei lá, ainda na faculdade, mas focadas em estudar para concurso. Estagiando. Ou então estava juntando, às vezes, a prioridade era comprar uma bolsa de marca legal. Um carro. Isso para mim não era a minha prioridade. Então, eu comecei a viajar. E aí, eu criei o Instagram para incentivar mulheres a viajarem sozinhas. Nossa, que legal, Pri. E aí, eu falava muito disso. E no Twitter também, eu falava muito disso. Olha, tem que viajar, quebrar o paradigma e tal. Então, desde os 18, eu mochilo sozinha e o Instagram, ele cresceu por conta disso. Depois que virou um Instagram profissional. Mas era para incentivar a mulher a viajar sozinha e como que ela poderia planejar essa viagem, como que ela poderia também saber dos perigos que podem acontecer. Sim. Então, assim, eu fiz muitos lugares viajando sozinha. Muitos mesmo. Aí depois disso foi a Argentina e o Chile foram meus primeiros países. Depois eu alavanquei aí, fui fazer vários. Fez América do Sul, Europa, e fiz tudo muito, sozinha. Fiz Ásia. Nossa, que fiz legal. Muita coisa legal sozinha. Sozinha, Pri. Tipo, aí lá algumas viagens eu conseguia que amigas fossem, tipo uma ou duas, um colega de trabalho. Mas a maioria foi sozinha. Mas se não fosse também, eu vou me virar. Não é um problema. Não é um problema. Gente, inclusive, eu amo muito e viajar sozinha. Até a gente virou um pouco das pessoas. No dia que você começar a viajar só, você vai entender o que eu tô falando. Porque você vai com o coração aberto para descobrir novas experiências. E você faz muita amizade. Sozinha é o que você menos fica. E aí, eu tenho uma curiosidade. Quando eu fiz 30 anos, eu perdi esse vídeo, mas eu mandei mensagem assim era Facebook ainda. Que eu achava as pessoas. Pedi pra cada um mandar uma mensagem que eu tinha conhecido em viagem, dando um depoimento aonde que me conheceu. Gente, foi tão legal, porque daí fala, aí o outro, eu sou a Cris, conheci a Priscila no metrô da Grécia, ela tava perdida e a gente ficou super amiga. Meu aí Deus. A outra, eu sou do Rio, conheci ela em Barcelona, a gente se encontrou numa festa e a gente ficou muito amiga. E o mais curioso é que eu tenho contato com eu tenho certeza, na hora que eu postar esse take aqui, vai vir um monte de gente comentando. Eu te conheci na viagem. Então já fala lá pra eles, fala direto pra câmera lá. Eu vou olha, falar. pessoal. Comentem aqui quem me conheceu em viagem. Porque eu vou adorar. Mas eu tenho contato com a turma que eu conheci no meu primeiro mochilão no Uruguai. Nossa, que legal. Até hoje. Mas é conexão que o Instagram e o Facebook trouxeram, né? As redes sociais. O digital, né, gente? Eu acho que maravilhoso. a gente fala do digital, que tem muitas, que é ruim, que consome o nosso tempo, mas também tem muitos benefícios. Tem. Acho que tem mais benefícios que malefícios. Eu acho. Porque a gente nunca ia conseguir ter essa gama de rede, de contatos, sem o empurrão da rede social. É verdade, gente. E assim, tem muita gente que às vezes eu conheço em algum evento e tudo, só que às vezes você não tem
tempo de estreitar o relacionamento ali, tá em um evento, tem muita gente, tudo. E aí depois no digital, você vai lá, manda mensagem, oi fulano, não sei o que, eu te conheci. Nossa, vamos marcar um café. Não. Se não fosse o digital, a gente não faria isso. Quando eu comecei a trabalhar, não preciso, vou me denunciar aqui, me dá. Mas quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu trabalhava em uma loja de armários planejados. Nossa, eu lembro que o primeiro iPhonezinho, assim, o WhatsApp a gente usava pouquíssimo e tudo. Então, assim, tinha os eventos, eu ia nos eventos, mas assim, saía de lá, no máximo o telefone da pessoa, mandava uma mensagem de texto, que ainda era mais comum e tudo. E não tinha hoje em dia o Instagram, as redes sociais, o WhatsApp, você mandar uma figurinha, nananã, e você vai... A gente parece que tem mais ferramentas para expressar a nossa essência, para se conectar mesmo de verdade, de fato, com as pessoas. Por mais que seja algo que comece ali, às vezes no digital, mas depois tem uma chance muito grande de virar algo realmente, algo real, né? E Sim. isso é muito bacana das redes sociais. Pri, e nessas viagens, você já passou algum perrengue, assim? Alguma história muito Perrengue engraçada também? Já. Eu tenho uma frase que eu gosto. Tem muita história pra contar, amém. Sabe? Porque tem muita mesmo. Eu já passei, uma maior perrengue foi na Tailândia. Eu perdi meu passaporte com visto americano no segundo dia de viagem. Meu Deus. Era meio que tipo, sabe aquele filme Se Beber Não Case? Sabe? Em Bangkok. E eu fiquei muito desesperada porque eu nunca tinha acontecido isso. E aí, e o pior é que não foi responsabilidade, eu não tava bêbada nem nada. O passaporte caiu da minha bolsa no Uber. E o Uber não me devolveu. Sim, assim, eu entrei em contato e tudo mais. Só que passaporte vale muito na Tailândia. Eles Sim. vendem esse passaporte, inclusive. E foi o maior perrengue da minha vida. Mas eu consegui resolver indo na embaixada, no consulado. Foi até bom, porque daí eu descobri o que Tava faz. com RG? Tava com RG. Graças a Deus. Tava com RG. Aí eu consegui tirar um passaporte de emergência. Aham, E até consegui chegar. retornar para o Brasil com uma carta também do consulado brasileiro autorizando o meu regresso. Mas na hora a gente fica meio desesperado, né? Nossa, eu me imagino. Nossa, gente, e você tava sozinha? Não, nessa viagem eu tava com mais 2 amigas Ai, que de bom, trabalho menos mal. que Alguém pra foram segurar a mão. ótimas comigo e ali seguraram ou não. Mas eu não... Eu tinha ainda mais 20 dias pela frente de viagem. Eu não deixei isso estragar. Eu fiquei triste, sabia que ia resolver e consegui resolver. Mas perrengue de bebida, de ser assaltada ou drogada, graças a Deus, nunca. Graças a Deus. Graças. Tem né? muita gente boa Mas também no tem mundo, muita gente. gente boa no mundo. E eu acho que a gente também, sabe? Deus protege os loucos, assim, sabe? A gente já viu aquela Charlie Brown que falava isso. Porque, gente, graças a Deus, eu falava, gente, eu ando com um anjo protetor 24 horas. Porque minha sorte era tamanha, que eu chegava assim, eu não sabia qual era a linha de metrô que eu tava. E, de repente, era aquele metrô mesmo que eu tinha que ter pegado. Eram umas coisas, assim, e eu ia me conectando com viagem. Aham. Quando você tá com o coração aberto e emanando coisas boas, Sim. o universo vai encaminhando, sabe? Vai Você mesmo. vai... Diferente de quando você pega uma linha, principalmente pra viagem. Tipo, eu tenho uma amizade que ela sempre fala que viajar é passar perrengue. E tudo acontece Com você vai ela. passar E vai continuar abençoada. acontecendo. Eu falei, gente, pô, e que venha mesmo, pra gente ter história pra gente contar, pra gente rir, pra gente, né, poder falar, pô, já tô aqui com a minha vida construída, meus filhos, meu marido, mas eu já vivi, eu já conheci tal lugar em X circunstância, fiz várias amizades, fiz contato de trabalho, eu acho que isso é muito importante, né? A gente E viagem é uma colecionar. coisa que ninguém tira de você. E viagem Pode é passar o conhecimento. mundo, você pode ficar pobre, rico, velho, mas ninguém tira. Você vai levar isso pro resto da sua vida. É Verdade. bagagem, né? E falando em viagem, Pri, conta um pouco pra gente sobre Milão. Você que acabou de chegar, está ainda... Tô sentindo aqui o aroma. O cheirinho do gelato, da Então, pizza. vocês acreditam que apesar de trabalhar nesse mercado há 6 anos, foi a minha primeira vez em Milão. Eu nunca tinha ido. Nossa, eu não conheço também. Pois Morro de é. vontade. E aí, eu sempre tive vontade de viver ali o burburinho da semana, que é, de fato, uma semana muito movimentada pro nosso universo, né? E para mim, Milão, na verdade, foi uma busca de curadoria, sabe? Eu fui lá para estudar Repertório, qual a movimentação das marcas nessa semana, o que elas fazem de experiência para deixar o cliente preso ali ou curioso para conhecer as novidades. Então, já linkando com a Nexper,
que é uma empresa especializada, né, em curadoria de experiência, eu fui com esse olhar para entender como que é a movimentação de mercado. E, além disso, a Nexper também, eu fui a trabalho, a Nexper entregou algumas experiências lá para o Metropolitano Brasil, junto com o Consulado Brasileiro. E também de forma independente, que foi um tour que a gente organizou fora do roteiro tradicional de Milão, com a curadoria da Kika Matos. Então, eu fui para trabalhar. Mas eu quero voltar todos os anos, porque eu acho que apesar de todo mundo falar, ai, tá batido, é muito caro, é mesmo, o euro tá muito, né, assim, o nosso poder de compra tá realmente diminuindo pequeno, cada vez mais, né, diminuindo, mas eu acho que quem puder apostar e tiver uma grana para poder se inspirar nessa semana, eu acho que super vale a pena. Sim. Sem contar da rede de networking, porque eu conheci gente de vários lugares do mundo, que eu tenho certeza também que vão somar em algum momento, assim, de vida ou de trabalho. Mas só pela experiência já vale muito, né, Pri? Vale. E assim, você veio de um batidão, que foi lá revestir, né? Que teve o Rota, que foi um evento maravilhoso. A gente ficou assim, chocadas. Verdade, vocês foram. Que roda, assim, meu Deus, foi escolhido muito a dedo. A gente ficou assim, cada palestrante a gente ficava olhando um pro outro. Meu Deus, a gente precisava ouvir isso. E tudo, a organização. Não, tava tudo impecável. Assim, obrigada. Foi incrível. A Nexper, ela surgiu, porque assim, meio que foi legal, porque você já fazia um trabalho pro Metropolitano e a Nexper é algo que dá para você casar muito com o Metropolitano. Como que surgiu a ideia da Nexper, assim? Como que é só você? Tem mais algum sócio? Como que funciona, assim? Eu fico bem curiosa, porque, gente, eu tô acompanhando e tem postagens e tem não sei o quê. E aí teve esse evento, o Rota, que foi incrível. O Rota é um evento realizado. Nexper. Isso. Então, conta pra gente como que surgiu, se vocês estão com uma programação legal para agora, quais são os próximos passos, os próximos acontecimentos aí. Então, olha só, a Nexper, ela surgiu há um ano atrás, ela é um bebê, então ela tem um ano só de empresa e já grandes feitos, porque a gente conseguiu entregar no passado também um grande evento na Ópera de Arame, para mais de 1.000 pessoas. A gente também fez a curadoria para a Fórmula 1. Ano passado levamos 20 pessoas do cenário nacional. E a Nexper, o que aconteceu? Foi, na verdade, uma oportunidade de mercado. O Metropolitano, que é a empresa que eu trabalho, já faz essa movimentação no cenário nacional. E aí, a gente tinha muita dificuldade de encontrar pessoas especializadas com esse olhar voltado para o cenário da construção e da arquitetura. Como que eu vou gerar experiência de impacto na área de eventos para esse nicho, que é um nicho tão exigente, que tem um olhar tão clínico, com uma criatividade muito aguçada? Como que eu vou fazer para surpreender esse público? Então, usando a minha linha de criatividade, que eu sempre, Suelen, gostei de criar experiências inovadoras no Metropolitano Brasília. Sempre foi um destaque. Falei, poxa, eu vou montar uma produtora para atender principalmente o Metropolitano, mas não só o Metropolitano. A Nexper, ela é uma empresa independente, né? Não tem nada a ver com o Metropolitano. A gente é uma prestadora de serviço para o Metropolitano e a gente atende indústrias, marcas. Então, qualquer marca que queira... Se o Teravinho quiser fazer um evento Nexper... Exatamente. Então, se vocês quiserem organizar um evento Nexper, a gente consegue entregar para vocês. E o diferencial é que a gente tem a base do Metropolitano, que é os arquitetos e as empresas, todo um time que a gente já faz essa conexão para o nosso cliente. Já vem um cliente bem qualificado, né? Já vem super qualificado para você. O nicho é muito qualificado. Então, uma empresa, uma coral quer fazer um talk para arquitetura. Ela vai ter o evento, o público garantido, o estudo de mercado para ver se faz sentido ela fazer aquele evento naquela região. Então, a gente é uma empresa completa que entrega tudo isso para essa marca. E eu estou muito feliz com a Nexper. Sobre o Rota,
A gente fez esse evento no MASP, gente. Elas Foi foram, no elas MASP, participaram. Gente, tava perfeito. Tava perfeito, impecável. Foi. Até a garrafinha, gente. Personalizada. Não, o que é isso? Aí, você falando de experiência, né? Que isso é uma experiência de muito valor pra gente, né? Que muito. que é desse ramo. Não, Todos e foi os detalhes a incrível, gente assim, vê. a gente pensou em todos os detalhes, e o Rota, ele é um movimento urbano, artístico, descolado, para levar conteúdo de uma forma mais solta. E, além disso, a gente insere nesse movimento os designers locais. Então, a ideia é dar vitrine para essas pessoas que trabalham aqui na região e que assinam algum produto ou que desenvolvem alguma peça. E a gente faz um palco para que os nossos lojistas, patrocinadores, para que as marcas que estejam ali conheçam o trabalho daquele designer, que muitas vezes não vai ter a oportunidade de se conectar com uma indústria lá na ponta. Então, a gente faz esse trabalho. E o Rota, ele vai acontecer aqui em Brasília, em junho. Isso que eu ia perguntar eu na quero. semana do Design Week. Né, a gente tá soltando já esse spoiler em primeira mão. Ai, eu quero. Eu já vai tava ser aqui mesmo. doida pra você falar assim, até mesmo não. Vai, a gente fez uma parceria oficial com a BSB Design Week, Que legal. junto com a Caetana. Nossa, E a muito gente legal. tá muito feliz porque a gente vai trazer esse movimento pra cá e vai ser um evento tão bonito quanto foi no MASP. Nossa. Nossa, incrível. Já quero saber aonde vai ser. Ai, já tô super animada. Vai ser super legal, aguardem. Ai, que legal. E aí, a intenção, então, assim, vamos fazer aqui em Brasília, e fez em Brasília, organizou de Brasília, vamos para outro estado. E aí, vocês, como que vocês fazem essa conexão? Igual, o de São Paulo, vocês aproveitaram lá, que O já estava ensejo tendo da evento. Expo Revestir. Aham. Aí, vocês vão pegar esses ganchos, ou vocês vão fazer algum... Cara, a gente quer fazer um lá, sei lá, em Gramado, lá em Bento Gonçalves. E aí, bora todo mundo. E aí, vocês organizam para o pessoal ir só para isso? Tem esse... Então, a ideia é realmente pegar algumas semanas de agito que faça sentido para o nosso mercado naquela cidade. Por exemplo, a gente quer fazer um em Minas, a gente quer fazer perto ali da Casa Cor BH, das datas da Casa Cor, para aproveitar a ida desses profissionais para também visitarem outros eventos. Mas o Rota, esse ano, ele roda algumas cidades. Então, a gente já fez São Paulo, Milão, Brasília, Tocantins, Fortaleza. Nossa, Esses Pri, são os primeiros que semestres. legal. E segundo semestre, aí uma nova agenda. E aí, a ideia é isso, a gente levar esse time de palestrante para aquela cidade, conectar esses lojistas com o estudante, profissional da área. E o mais legal é que não é só para arquiteto. Comunicador pode ir, jornalista, entusiastas, pessoas que gostam desse assunto. Então, a ideia é isso. Não, gente, foi realmente, assim, incrível. Abriu a minha mente. Eu me emocionei muito com Eu também, foi com a muito legal. Amanda, Aham. a primeira. Foi a primeira. Foi, né? o Nildo Foi. José. O Nildo foi maravilhoso. Gente, maravilhoso. Nossa! Aquele vídeo dele, meu Deus, assim, eu sou do Piauí, então eu fiquei super tocada. Eu também tenho Foi. família de lá, o pai dela é de lá. Então, assim, foi uma experiência, assim, maravilhosa. Toda hora a gente tava assim, meu Deus, ainda bem que a gente veio. Ainda bem que a gente tá tendo essa oportunidade. E, assim, a gente conversou com outras pessoas, amigos nossos também, que estavam lá do lado. Tava todo mundo assim, meu Deus, que evento, que evento, que evento. Foi muito legal. Não, a gente ficou muito feliz. Nossa, feliz demais com a entrega. Vamos ver como é que vai ser a edição Brasília, mas eu tenho Nossa, certeza que vai vai ser ser movimentada. Eu acho que vai ser ainda melhor, porque Estamos aqui em casa. Não tem como ser ruim, né? Estamos em casa, se Deus quiser. Pri, e assim, eu vejo que a sua vida é bem corrida, né? Igual a gente tava falando, a Pri vive viajando. Realmente vive viajando, mas é a trabalho, né? Então, assim, eu vejo que você corre, que você viaja muito, e aí você chega correndo, já tem que organizar um evento, nananã. E eu achei muito legal aqueles vídeos que você fez de antes do evento. Mostrar a Nossa, rotina. eu amei! Você falando no telefone, falando, dirigir. Eu levei bronca, inclusive, dirigindo com toda a razão e atendendo o telefone ali, né? Mas Mas esse é o foi- retrato. Eu quis mostrar, eu quis pegar aquele vídeo porque a minha família não, porque minha família já sabe o meu corre, já sabe como que eu batalho e corro atrás das coisas para fazer dar certo, dos meus sonhos. Acho que todos nós temos uma lista de desejos. Mas quem me conhece só no superficial e que só me vê de rede social, acha realmente que a minha vida é uma vida glamurosa, de viagens, de festas e de acessos assim, intangíveis.
Mas a verdade, gente, é que existe uma grande entrega por trás daquilo ali. E é uma realidade que eu, Priscila, não faz parte da minha vida pessoal. E muitas vezes até de lugares que eu nem gosto de frequentar, porque eu gosto de cenários diferentes, enfim, né? A gente fala, eu quero ouvir um disco. Né? Quem imagina que eu gosto de ir no setor bancário para ouvir uma balada de disco? E eu adoro. Eu adoro. Se fosse para trocar, você prefere uma balada na Asa Sul ou uma noite de disco no setor bancário? Eu vou preferir a noite de discos. Mas isso eu acho é uma coisa também que eu guardo no meu íntimo e eu tento passar nas minhas redes sociais o meu lado profissional. Mas quem conhece a Priscila no íntimo, sabe os lugares que eu gosto de ir, que são lugares pé no chão, que é Caraíva, que é na Chapada, lugares que as pessoas talvez não tenham tanta ideia que me faz muito feliz. Mas é isso, Pri, eu fico impressionada, porque você é uma pessoa extremamente jovem, porém, os seus gostos toda vez eu falo, é mesmo. Porém, os seus gostos são muito de senhora. São. As suas músicas, tem dia porque assim, eu gosto dessas músicas, né? Mas você também dá uma oscilada, amiga. Eu acho que você é bem eclética, com um gosto bem legal. Eu sou muito eclética. Só que assim, eu gosto de umas músicas também muito antigas que, tipo assim, eu nem fico postando. Esses dias eu postei uma pra não, né? Mas eu nem fico postando muito, porque senão a pessoa fala assim, minha filha, de que década é você? Porque assim, filmes, eu gosto de filmes antigos. Ontem mesmo eu estava assistindo um filme de 1984, de antes de eu nascer. E eu gosto dessas coisas. Mas eu vejo, gente, essa música, eu faço as contas, Priscila não era nem nascida. Não era nem nascida. Mas é verdade, eu amo mesmo. Minha qualidade musical é de gostos mais antigos. Eu amo, mas eu acho que isso tem muito a ver com criação também. Meus pais eram pessoas que escutavam esse tipo de música. E eu não sei, gente, eu amo, assim, pra essa vertente. Eu tinha um namorado que falava assim, você parece que tem 90 anos. E eu falei, eu pareço. E o pior de tudo, eu adoro. E quem que escuta Belchior com 20 anos? Eu já sabia todas as letras de Belchior. É porque a música, ela traz muito isso, né? Da memória afetiva. E nos seus momentos de... quando você não é a Priscila da Nexpa e não é a Priscila do Metropolitano, o que você faz para recarregar as energias? O que você mais gosta de fazer? Eu gosto de ficar perto da minha família. Eu sou super família, eu sou canceriana. Então, eu adoro. Minha mãe é minha melhor amiga. Eu gosto de ir para Palmas, de ficar com a minha mãe, de ver a minha irmã, de ver meus sobrinhos. Eu também sou super... Eu gosto de ficar em casa só. Quem é da série, quem viaja só, gosta de ficar em casa só. Então, eu gosto de ler. Eu gosto de assistir série. Apesar de querer assistir mais, porque eu quase não tenho tempo. E gosto, gente, de uma boa prosa, sabe? Vocês querem me conquistar? Pode me chamar para conversar, que eu vou amar sentar com as minhas amigas para ouvir da vida delas. Então, eu acho que isso é o que me reabastece, assim. E, lógico, acho que isso também leva a gente para um outro nível de entrega, quando a gente também sabe abastecer o lado espiritual. Sim. Então, eu sou uma pessoa muito positiva, otimista. Eu vou para a igreja, eu rezo, Deus, não deixa eu tirar a minha sanidade mental, assim, porque a gente vive nesse mundo tão maluco e eu consigo, por incrível que pareça, desacelerar, e eu sei separar a Priscila acelerada do trabalho da Priscila na vida, sabe? Então, Ainda bem que você tem esse equilíbrio, assim, você consegue juntar os dois mundos, né? A Priscila, porque, assim, elas se fundem em algum momento. Sim. É igual você falou, quem vê sua vida na rede social, acha que a sua vida é só glamour. Só viagens. Bater... taça, bater salto, mas a gente sabe que é muito mais, né? Porque por detrás de todo o CNPJ tem um CPF. E aqui no Terapia a gente faz muita questão de entender, assim, porque a gente vê grandes pessoas, grandes escritórios, assim, escritórios muito consolidados e tudo, mas ele por trás tem um CPF. Tem uma pessoa que é família, que precisa cuidar do lado espiritual, sei lá, dos gostos. Dos gostos de gastronomia, de música, de tudo.
E a gente criou esse espaço exatamente para isso. Não, com certeza. E eu acho, Pri, que o ser humano, para ele ser feliz, ele tem que, pelo menos, não é estar 100% em todas as áreas, mas é saber equilibrar os pratos, né? O profissional, pessoal, sentimental, religioso, financeiro, que são 5 áreas, né? As 5 áreas, porque exatamente, porque se a gente desequilibra algum desses pratinhos, não tem como a gente ficar sã. Exatamente. Sabe, alguma coisa da Sim. gente vai adoecer. E se você for pensar, os lugares em que você teve o maior repertório para ideias, você que é uma pessoa muito criativa e tudo, não foi num evento de trabalho. Não. Foi lá em Caraíva, deitado lá na beira do mar. Caramba, e se a gente fizesse um negócio lá que imitasse aqui esse movimento da onda? Porque é nessas horas que a gente viaja, que a nossa mente tá livre para criar, para pensar com calma, com leveza e tudo. Então, se a gente não tem esses momentos, a gente acaba se tornando uma pessoa só trabalho e uma pessoa que entrega tudo aquilo que a gente precisa entregar. A gente não consegue entregar algo a mais, a gente fica sem repertório. A gente fica focada naquilo ali e fazendo muito mais do mesmo. Exatamente. Né? Mas muito mais do que só espaços, eu acho que o que também traz muito, que agrega muito na nossa vida, são as pessoas. E às vezes a gente fica limitado a, por exemplo, eu só vou me relacionar com aquele tipo de nicho de pessoa porque é o que eu enxergo que vai me agregar. Mas, gente, da faxineira do nosso prédio, o presidente da República vai ter coisa para acrescentar na nossa vida. E eu acho que eu tenho uma amiga, a Carola, ela também é podcaster, ela vai com certeza escutar isso aqui, ela fala: o mais bonito na Priscila é porque ela não enxerga cargo, ela enxerga CPF. Pessoas, e eu né? sempre fui assim. Sempre. Tanto que quando eu cheguei em Brasília, os empresários também, eles falavam: nossa, ela é ótima, porque ela não sabe quem são os escritórios de peso, então ela entra e sai, ela é ela mesma ali, e realmente eu fui em escritórios importantíssimos que eu não fazia a menor ideia que eram importantes, eu não vou citar o nome, e eu falava da minha vida pessoal, assim, como se eu estivesse conversando com alguém da faculdade. Então eu acho que isso, você ser de verdade, te conecta com pessoas de todas as classes sociais. E eu acho que é isso que faz também o seu trabalho ser diferente, sabe? Ser você, assim. É verdade. Nossa, eu adorei isso que você falou. Muito legal. E eu percebi também, quando você chegou, que também tem isso, né? Porque em algumas situações, algumas situações de grupos que a gente já percebeu, era assim: cara, vamos destacar aqui essa empresa, porque essa empresa aqui tá 5 milhões todo mês, batendo ali, marcados, arquitetos maiores, especificam lá e tudo. E uma coisa que eu percebia muito era você: eu participava de uma empresa que fazia parte do Metropolitano, e você: o que vocês estão precisando? Eu vou aí, desse jeito dela, acelerado. Eu vou aí, não sei o quê. Não, vamos bater meta, não sei o quê, Tô precisando de alguma coisa, eu vou aí. Ai, vamos fazer assim, vamos fazer assado, quer que eu te apresente não sei quem, não sei o quê. Quando você vê, menino, tá lá todo mundo. Então, assim, interessa o tamanho, interessa se não tá vendendo. Se não tá vendendo, vamos mostrar resultado, eu vou te ajudar e tudo. Não fica só de olho, porque chega em um nível, quando a gente tá em um mercado como o nosso, que a gente pensa que a gente é só número, a gente começa a se enxergar só como número, e é isso, a gente deixa de ser um CPF, a gente vira número, e aí quanto mais a gente vai se afundando e se envolvendo nisso, a gente às vezes não tem aquele resultado esperado, a gente perde a autoestima, e aí a gente vai caindo naquele limbo ali. Se não aparece uma Priscila para segurar na sua mãe e falar: bora, minha filha, vamos resgatar, e ficar só cobrando, e nunca vem como eu posso te ajudar, né? Então a gente estava até falando disso, que o nosso trabalho é muito da Pri, que é arquiteta, é muito ela se conectar mesmo com a pessoa, é terapia, ela é uma arquiteta / terapeuta, por isso que a gente montou aqui o Teravinho, que é a hora da terapia, porque é terapeuta. Eu, às vezes, chego com um cliente lá na loja: mas que assim, assado, e o meu pai, eu moro fora do país, e quer aí... te contar toda a história. E aí quer contar a história e tudo, e aí eu vou explicar por que aquilo vai ser bom. Então, se a gente não se conecta, se eu fico lá só com a intenção de vender, se a Pri fica só com a intenção do resultado que as lojas, que os arquitetos estão gerando financeiramente, se ela não se conecta realmente, ela não vai criar esse vínculo, né, esse relacionamento que a gente fala, que é
acaba que, beleza, eu não sou relações públicas da empresa, mas todo mundo que tá nesse mercado tem que se relacionar. Você tem que se relacionar com clientes, tem que se relacionar com fornecedores, eu tenho que me relacionar com os arquitetos, a Pri tem que se relacionar com outros arquitetos também. Verdade. Então é isso que esse seu jeito de enxergar mesmo as pessoas que vai conectando aí, vai fazendo com que o seu trabalho seja cada dia mais lindo e mais reconhecido. E é isso, eu tô muito feliz. Também tô muito feliz. Com essa convidada incrível. Foi muito bom receber você, Pri. Você, para mim, é um grande exemplo de relacionamento, de como se relacionar, de como fazer. Eu acho que você faz o seu trabalho com uma maestria muito grande e sempre isso, sendo você, assim, não tem muito filtro, né? Por isso que a gente quis trazer aqui no Teravinha, porque o Teravinha é esse momento mesmo, sem filtro, vamos conversar, bater o papo. Verdade. Então, eu fiquei muito feliz, achei que, assim, foi incrível o nosso episódio, foi muito bom ter a sua essência, a sua positividade aqui com a gente. Tô muito feliz também, Pri. Nossa, eu tô aqui apaixonada, pensando, meu Deus. A gente vê realmente muito nas redes sociais, mas pessoalmente é ainda mais encantador. E a gente leva pra gente, porque eu e a Su, a gente também, como ela disse, a gente faz muito relacionamento com os nossos clientes, fornecedores e tudo. Eu sempre bato muito na tecla também. Projeto é relacionamento. É desde o primeiro momento, desde o oi, porque tudo é experiência, né? Sim. Se você não der uma experiência de escutar a pessoa que vai te contratar, que vai te pagar, que vai te remunerar, não vai dar certo daí. Sim. Né? E não dá certo com nenhum fornecedor, não se torna parceria. E eu acho que esse trabalho que você faz também, né, é muito de parceria. Não é só assim um valor que uma empresa tem ali a história. E aí você, por se conectar muito, né, com o empresário, com a história da empresa, ele acaba levando, falando, peraí, essa mulher aqui, ela tem que ser minha amiga. É isso. A minha terapeuta, não tenho terapeuta, vai ser a Priscila. Prisciloterapia. Prisciloterapia. É quase isso. E é isso, Pri, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua energia. Eu Tô que muito agradeço. feliz, assim, com a divisão aqui de experiências. E é isso, a casa é nossa, é sua, pode vir quando quiser. Eu Para que o segundo agradeço. episódio, estamos aqui. Eu que agradeço, meninas. Olha, vocês estão de parabéns. Desejo super sucesso pro projeto. Fico super feliz quando eu encontro também mulheres com energia para fazer coisas diferentes nesse universo que, corporativo. Sim. Então, nossa, contem comigo, com o nosso time de empresas aqui também, para apoiarem vocês. E eu espero que eu tenha contribuído com o que eu sinto de fato dentro do coração. Pri, conta pra gente aonde que o pessoal te encontra nas redes sociais, quais os canais que eles podem seguir aí, a Nexper, o Metropolitano, a Priscila, Inspira Priscila. Então tá bom. Então, me sigam lá no Inspira Priscila e @nexperbr. Ótimo, perfeito. Isso no Instagram. No Instagram. Só nem essa, só o Instagram, gente. Eu não sou stand de rede que vocês têm, não. Para finalizar, quero agradecer os nossos patrocinadores. André da Almi Brands, que está fazendo a nossa identidade visual. Gente, olha que lindo esse trabalho, sério. Muito obrigada, Inclusive, hoje André. eu tô de vermelho Teravinha. Tá mesmo, batom tá vermelho toda Teravinha. Teravinha-se. Teravinha-me hoje. Pessoal da Live em Casa também, muito obrigada. Nosso editor maravilhoso, Wesley, que tá aqui com a gente. E é isso, vamos brindar. Aqui é o nosso encontro. Aê. Até o próximo episódio. Até o próximo.